Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. Hoje eu ia fazer live, mas decidi fazer um vídeo mesmo, porque eu vou ter que sair, resolver umas coisas, preciso ser rápida. Bom, gente, o mundo está cheio de pessoas mentirosas. Para todo lado que você vai, você escuta mentiras. Essa é uma grande realidade. Existem pessoas mentirosas, sistemas mentirosos, e a Bíblia não fica longe disso. É um livro mentiroso, de um sistema cheio de mentiras desde o início. E aqui na Bíblia você encontra várias contradições, sim. Você encontra mentiras cabeludas, aquelas de arrepiar. Sim, senhor. Eu separei aqui os 3 versículos que falam de uma grande mentira na Bíblia. Quando uma pessoa mente para mim, eu não consigo mais acreditar nessa pessoa. Então, por que eu vou acreditar na Bíblia se existe não só uma mentira, mas milhares? São milhares, gente, de contradições aqui dentro desse livro. Contradições são mentiras. São histórias duvidosas. Então, eu separei aqui uns 3 versículos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Sim, esses 3 livros se contradizem. Essas contradições são a respeito da cura do cego. Jesus curou 1 ou 2 cegos? Gente, essa história está mal contada. E muito mal contada. Para mostrar essa contradição, eu vou estar lendo aqui primeiro Mateus 20, 29. Vão prestando atenção nos detalhes, porque não existe só uma contradição. Em toda a narrativa, você vai se deparar com contradições berrantes. Quando Jesus e os seus discípulos estavam saindo da cidade de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos estavam sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais. Então Jesus parou e chamou os cegos e perguntou: O que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles. Ouviram aí? Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Entendeu? 2 cegos. Segundo a mitologia, Jesus mitológico estava saindo da cidade de Jericó, não estava entrando, estava saindo. Os 2 cegos estavam no caminho e começaram a gritar. E ele fez o milagre mitológico que acontece só dentro da Bíblia, compreendeu? Agora vamos para o outro livro que contradiz Mateus. Vamos ler Marcos 10, 46. Foi só um cego. Como assim? Vamos agora para Marcos 10, 46. E lá contradiz Mateus. Lá diz que Mateus é mentiroso. Não foram 2 cegos. Aqui em Marcos 10, 46, diz que foi só um cego. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando eles estavam saindo da cidade, os discípulos e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu.
Tá vendo aí? Aqui, além de ser um cego, ele tinha nome. Bartimeu, filho de Timeu. Que horror. Que nomes horríveis. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. O cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Não é mais de nós, né? Claro, porque é só um, né? Não tem contradição, né, pastor? Vai procurar o que fazer, folgado, mentiroso. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Lá ele foi pessoalmente, aqui ele mandou que chamasse o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Marcos 10:46 diz que Mateus 20:29 está mentindo. Ou será que é Mateus que diz que Marcos está mentindo? Porque Mateus diz que foram 2 cegos que estavam à beira do caminho. Aqui diz que foi um cego chamado Bartimeu. E os discípulos ajudaram ele a se levantar e levaram ele até o tal Jesus. Olha só as contradições nos detalhes, gente. Isso aqui é uma falta de vergonha, uma falta de respeito. Isso aqui subestima a inteligência da humanidade. Só pode, porque não tem outro nome. É o que eu vejo claramente nesse livro. Gente, esse livro aqui não é mais para ser usado, não. Este livro aqui não é para ser levado a sério. Esse livro não merece nenhum respeito ou consideração. Um livro que foi feito em uma época em que as pessoas eram ignorantes. Elas não tinham informação. Gente, nós estamos no século XXI, na era da informação, do avanço da ciência e da tecnologia. Não é mais para as pessoas estarem aí nessa bizarrice, não, de Bíblia, de livros mitológicos. Acordem para a realidade. Olha aqui, que coisa bizarra. Isso é subestimar a inteligência da humanidade, gente. Sim, acordem para a realidade. Agora vamos para outro livro que contradiz também tanto Marcos quanto Mateus. Lucas 18:36. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Aconteceu que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Olha só o que diz aqui. Ele não estava saindo da cidade, estava chegando aqui, tá vendo? Quando ouviram a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Em algumas traduções tem misericórdia de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que viam isso começaram a louvar a Deus. Vejam, aqui Jesus estava entrando, não estava saindo. Já contradiz, né?
E aqui também é só um cego. Aqueles pastores bandidos, remendadores, mentirosos que fazem contorcionismo, que fazem a maior ginástica para tentar consertar esses erros aqui da Bíblia, eles fazem de tudo para tentar provar que dentro da Bíblia não existem contradições. Tempo perdido, esforço em vão, porque as contradições estão aqui e bem clara. Só uma pessoa estúpida que não consegue ver isso, porque até uma criança, se ela for ler a Bíblia como ela é, a criança vai perceber. Gente, uma coisa que é bem interessante aqui dentro desse livro Bíblia é que os cegos, os doentes, ficavam curados imediatamente quando esse Jesus imaginário fazia o milagre, como aconteceu aqui com os cegos. Nas 3 narrativas, Marcos, Mateus e Lucas, está afirmando que os cegos ficaram curados imediatamente. Agora eu pergunto, por que os pastores vivem dizendo que nas suas igrejas acontecem milagres todos os dias? É milagres para lá, milagres para cá, é oração, né, que eles fazem, vão para o monte. As pessoas vão lá e dão seu testemunho, dizendo que foram curadas. Claro que nós já sabemos, né? Depois que elas vão para o hospital, passam pelo tratamento médico, cirúrgico, aí vem contar o testemunho que Jesus curou. Aqui na Bíblia diz que ele fazia o milagre e as pessoas ficavam curadas imediatamente. Na realidade, ninguém é curado por Jesus, coisa nenhuma. Nem por deuses nenhum, porque eles não existem. Eu quero ver as pessoas contarem testemunho que foram curadas sem ter passado por nenhuma interferência médica. Eu quero ver esse testemunho, não existe. Sempre tem um tratamento, sempre elas passam por tratamentos ou tomam algum remédio. Mas os testemunhos são todos falsos. Se Jesus aqui curava, os cegos imediatamente, por que os pastores estão usando óculos para ler a Bíblia e contar a historinha dele lá para o público dele? Porque se Jesus não existe, criatura, acorda para a realidade. A própria Bíblia alerta vocês. A Bíblia está dizendo, criatura, eu não sou verdadeira. Criatura, acorde, me olha, abra minhas páginas e acorde para a realidade. Seja racional, comece a usar o seu cérebro. É isso que a Bíblia mostra para vocês. E vocês estão aí, ó, tapando os olhos, né? Tapando os ouvidos, só a boca que fica aberta para falar mentiras, para espalhar medo e terror para as pessoas, usando pavor, usando esse inferno imaginário. Nós não caímos mais nessa. Nós já sabemos que inferno é sepultura, não tem nada a ver com esse inferno aí imaginário. Então não adianta. Mas infelizmente existem pessoas que se entregaram, né, à escravidão religiosa e elas estão aí nesse cativeiro. Estão vivendo uma vida miserável, uma vida infernal, porque elas acreditam no inferno. Eu tenho pena de alguns crentes, quando eu olho assim para eles, coitados, estão vivendo uma grande ilusão, perdendo a vida delas, perdendo o tempo delas. E ainda desfazendo amizade com os familiares por causa dessa bosta aqui, ó. Por causa da Bíblia, por causa da religião, por causa desse Jesus que nunca existiu. E nunca vai voltar porque ele nunca foi. Está na hora de acordar para a realidade. Aí vocês querem dizer, não, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. É mesmo? Que Deus é esse, né? Olha só o Deus de merda que vocês servem. Se o Deus cristão existisse, assim como os outros deuses imaginários também, e ele tivesse inspirado esse livro, a Bíblia, ele não ia merecer nenhum crédito. Ele seria vergonha diante da humanidade. Ele já teria se envergonhado, corrido, ido enfiar a cabeça dele lá na privada celestial e dado descarga.
porque ele ia passar a maior vergonha de ver o poder que o ser humano tem, tantas coisas. Acorda para a realidade, criatura. Se existisse Deus, nós seríamos deuses. Mas deuses não existem, né? Então nós somos seres racionais, inteligentes. Somos capazes de criar coisas maravilhosas, grandiosas. Acorda! Olha, observa a ciência, observa a tecnologia, observa o mundo, observa a evolução. Gente, acorda para a realidade. Em que mundo vocês vivem, crentes? Vocês são negacionistas. Vocês negam a ciência só na boca. Porque quando fica doente, vocês correm para ela. Porque o Deus de vocês não aparece nem para dar um anador para vocês. Nem para tocar na dor. Esse Deus aí, ó, que diz que cura cego, coxo, a mulher com fluxo de sangue, dentro da Bíblia. Na realidade, eu quero ver você ter hemorragia e nunca ir curar. Você vai ter até um câncer, filha. Se você não for, você vai morrer anêmica, tá? Não procura não para ver o que vai acontecer com tu. Depois que vai fazer o tratamento, aí diz foi Jesus que curou. Olha, eu posso criar um livro. Se eu quiser, eu posso criar um livro onde tudo é possível também, assim como esse livro que alguém criou, Humanos. Eu posso criar um livro que tudo é possível, onde não existe nenhuma pessoa passando fome. Sabe aquele mundo maravilhoso? Eu tenho até uma ilha onde as pessoas vão morar lá. Elas têm navios, elas constroem casas, lá todo mundo vive em harmonia, ninguém briga e lá não existe religião nenhuma, lá as pessoas não têm religião, lá as pessoas não acreditam em nenhum Deus e todos vivem na paz, na harmonia, um mundo interessante, lá é tudo organizadinho, a população não foge do controle, é tudo controlado, tudo certinho, ninguém mata, ninguém rouba. É o mundo do meu livro. Eu posso criar esse livro se eu quiser. A ideia eu já tenho na mente. Agora eu pergunto. A realidade é assim? Não é. Você pode escrever um livro com a história que você quiser. E fazer tudo perfeito. Lá ninguém passa fome. Lá a criança não é abusada. A criança não é maltratada. Mulher não é espancada por marido. Lá a mulher tem direitos iguais aos homens. Os negros têm direitos iguais. Todo mundo é igual. Ninguém, não tem preconceito. Mas dentro do livro, agora o mundo em que vivemos é assim? Não é. É como isso aqui, querido. Aqui dentro existe curas, né? Aqui dentro o machado flutua. Aqui dentro uma virgem ficou grávida. Tudo é possível aqui dentro. Um homem andou por cima das águas. Vá fazer isso na vida real. É porque é um livro de história. Quem contou a história fala o que quer, tá? E cheio de contradições, porque não foi só um que contou a história, tem vários contando a história. E eles se contradizem, porque cada um quer contar do seu jeito, cada um quer inventar uma coisa diferente, quer dar um sentido diferente para aquela história. Então é isso que acontece. Aqui, ó, não é livro sagrado coisa nenhuma, porque sagrado não existe. O que é sagrado, gente? Acorda para a realidade. Não existe nada sagrado, não. Nada é sagrado, nada é santo, porque essas coisas não existem, tudo é natural. Tá? É só um livro. Ó, aqui é só um livro. Se eu quiser, eu faço de papel higiênico. Eu não vou fazer porque eu tenho papel higiênico aqui, né? E também eu preciso dela, tá? Mas se eu tivesse num lugar que não tivesse papel higiênico, eu tivesse numa ilha deserta, ficasse lá perdida, eu tivesse outros livros, né? Eu ia rasgar ela e ia usar de papel higiênico. Tem pessoas que usam, eu conheço pessoas que já usou com papel higiênico. Usou todinha. E daí? E daí? Acorda, isso aqui não tem valor nenhum, criatura, tá? Muitos perguntam por que você usa ela se você não acredita. É porque é com ela que eu mostro aqui. Aqui, ó. Que aqui tem as contradições. Eu vou mostrar com qual livro? Tem que ser com ela, né? É pra isso que eu uso e uso muito bem. Tem gente que fala, não use a Bíblia não. Pra que você tá usando a Bíblia? Uso sim, tá? Comprei e uso. Uso ela contra ela. A maior arma que uma pessoa tem contra a outra é usar
as próprias armas dela contra ela. É isso que eu faço com a Bíblia. Coitada. Adoro! Adoro fazer essas coisas. Está assim, ó, de contradições. Porque é um livro de mentiras. Aí vem pra cá dizer que é Deus, que deu chulezinho de vocês, hein? Esse Deus não vale um centavo. Estúpido, burro. Não tem nada de onipotente, onisciente, onipresente. Não tem nada disso. É só um ser imaginário, que só tem efeito dentro da história. Para esse povo que tá aqui, ó. Aqui tudo tá acontecendo dentro desse livro. É o mundinho, o mundo Bíblia. Tudo tá acontecendo. Agora, quando é na hora da prática, para os fanáticos que acreditam nessa história e querem viver as mesmas coisas, se decepciona porque nada não acontece. Aí eles ficam só de falácia. Aí inventa moda, inventa a língua de Espírito Santo, inventa rodopiar dentro da igreja, passando profetada para um e para outro, né? Aí começa a contar as mentiras de milagres, desrespeitando os médicos, ocultando que foram lá fazer tratamento e não diz obrigado, doutor, não diz obrigado à ciência, né? Ah, obrigada a Deus, que é Deus que me curou. Depois que levou lá um bocado de injeção na bunda, depois que o médico abriu a barriga para tirar lá o tumor maligno que estava lá dentro, né? Passou lá, ó, pela quimioterapia. Ah, Jesus me curou. Que Jesus curou coisa nenhuma? Seu Jesus não existe. Você é um fanático louco. Você é um doente, precisa de tratamento. Acorda para a realidade. Eu digo isso para aqueles que ficam insistindo. Ainda vem para aqui me atacar, né? Porque eu sei que tem muitos que estão no engano, que ainda não sabem. Ainda não acordou para a realidade. Porque tem muitos que querem continuar mentindo para tirar dinheiro e muito dessas pessoas enganadas. Enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. Enquanto tiver seres humanos negando a sua humanidade e se afirmando como animais, ovelhas, esses homens que nada de pastor tem, porque eles não cuidam de animais, eles estão aí tirando de pastores, né? Só para tirar, ó, dinheiro das ovelhas. Estão aí, ó, enriquecendo. São empresas, são máfias. Religiões são máfias, pastores são mafiosos e crentes que vão atrás deles são idiotas. Está na hora de acordar, essa é a realidade. Então aqui estão as contradições de hoje e teremos muito mais. Até o próximo vídeo e bye!